submissão, né? E a disciplina da submissão, eu acho a disciplina mais difícil de se executar. Dani, mas ela vem como uma disciplina exterior, né? Ela não vem dentro das disciplinas interiores. Justamente por isso, porque é aquilo que vai sair de você. A submissão, ela já tem que estar intrínseca dentro de você, para que ela funcione saindo de você. Né? Como se fosse algo que você recebe e sai, você recebe e sai, você recebe e sai. Não tem aquelas gangorras giratórias que ficam levando água, aquelas engrenagens giratórias que tem em sítios, em fazendas, que fica levando. É tipo isso. Você sendo experimentada pela água do Espírito Santo, que entra em você, toda aquela engenhoca começa a rodar, aquela engrenagem, e essa água é levada para outras pessoas conhecerem Jesus através da sua vida. Então, o seu ponto de submissão tem que ser de tal ordem, as pessoas dizerem assim, meu Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, eu quero aprender com ela, como é que ela consegue andar com Jesus. Porque eu não consigo fazer o que ela consegue. Isso é a submissão. Né? Isso o Senhor vai demonstrar na nossa vida primeiro, para depois sair de nós. Não é algo que a gente consegue fazer pela força. A submissão ela não vem pela força, ela vem pelo fluir. Tá? E eu quero aqui orar para a gente começar essa aula profunda, porque falar de submissão é tirar a gente do eixo. Vai tirar muitas mulheres de lugar. Algumas coisas vão ser bagunçadas aí dentro de você. E eu quero que você fique, assim, hoje, muito atenta e também muito leve para receber o que você vai receber do Senhor. Não pense na Dani agora. Pense naquilo que você vai receber do Senhor. O que ele vai experimentar com essa disciplina na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por este tempo aqui com as mulheres. Nós tivemos que essa academia é um lugar que nasceu no coração do Senhor, para que muitas mulheres viessem a aprender, Pai, como o crescimento espiritual nos faz alcançar lugares maiores contigo, Senhor. O Senhor promete lugares altos com o Senhor. Mas como chegar nesses lugares? Como caminhar até o topo de uma montanha para conseguir ver o Senhor na nossa vida? Essa academia, ela foi formada para isso. Ela foi formada para nos sentirmos mais perto de Jesus, perto do que Jesus fez, perto do que ele foi. Visualizar as obras dele na nossa vida. Que, em nome de Jesus, todas essas palavras que hoje serão ministradas aqui, Senhor, sobre submissão, sejam palavras do teu trono de graça, do teu coração, para o nosso coração. Pai, usa a minha boca, usa tudo que o Senhor quiser nas tuas mãos, Senhor. Que não fale eu, mas fale o Senhor por mim. Pai, eu te peço, Jesus, que diante da nossa pequenez, nós entendermos assim a grandeza do Senhor na nossa vida. Porque tu és grande, tu és bondoso, tu és magnífico, tu és soberano. E nós queremos, Pai, viver essa submissão com leveza. Não com peso, não com fardo, mas com leveza. Nos ensina, Pai, essa noite a viver isso. O poder que é no nome de Jesus. Amém. Já queria começar, né, que o Senhor colocou isso no meu coração, fazendo a pergunta. Para você, é fácil ser submissa ao seu marido? Dani, o que é que o marido tem a ver com essa aula? Se o marido já vier nessa aula e já vier a existência ele, eu já quero ir embora. A transparência, que eu quero dizer, a transparência daquilo que você se submete ao seu esposo, vai ser muito daquilo que você se submete ao Senhor. Eu quero te dizer que uma área está intrinsecamente ligada com a outra. Eu quero começar assim, por quê? Porque aquilo que a gente vive no natural vai ser experimentado no sobrenatural. Então, a nossa relação mais próxima que a gente tem de submissão é o nosso marido. E aí a gente não consegue, muitas vezes, transpassar essa submissão ao Senhor.
Muitas vezes a gente fala de lábios que confessam o nome do Senhor, que vão adiante, que vai, que vem, mas a gente, verdadeiramente, nós somos submissas. Lendo esse capítulo hoje, eu disse, Senhor, a submissão vem de uma liberdade. E o autor fala sobre isso. Submissão não é uma escravidão. O mundo vai te lançar submissão à escravidão. Vai te dizer, olha, quando você é submissa, você perde tantas coisas, você perde até o seu direito de escolha. O mundo vai dizer isso para nós. Você vai deixar de ser independente? Você é muito burra se você fizer isso. Entende? Então, hoje, o Senhor quer mostrar para você o padrão de submissão dele. Eu não quero tocar aqui no padrão de submissão aos esposos, porque isso aí eu falo lá na mentoria Esposas Orando, que é algo específico para elas. Mas eu quis trazer esse início para você visualizar qual a submissão que ronda o seu coração. E agora eu quero trazer essa submissão ao Senhor. Essa submissão ao Senhor, ela precisa ser leve, precisa ser um lugar de liberdade. Precisa ser um lugar onde você dance na presença dele. Não sei se você já chegou a dançar na presença do Senhor, mas eu já. É um lugar de leveza, simplicidade e de muita harmonia. Sim, harmonia. Não há uma balança desajustada quando você se submete ao Senhor. Há uma harmonia, há um equilíbrio dentro de você. Suas emoções, elas ficam equilibradas. Dani, como assim? Traz isso no natural, traz isso na prática. É um lugar de liberdade. É um lugar que você escolhe entrar numa cela e deixar a porta aberta, por exemplo. Porque você não vai sair daquele lugar facilmente. Imagine que o Senhor te deu a opção, que eu escutei ontem o pastor pregar sobre isso, e isso me levou a um lugar de submissão extrema. O pastor dizia assim, e ele é de missões mundiais, então ele já viu muita coisa acontecer, esse pastor. É o pastor que gerencia missões mundiais batistas no mundo. E ele disse assim, que teve um determinado rapaz, lá no Oriente Médio, que foi preso, né, ele foi preso, porque ele estava pregando o evangelho, missionário, pregando o evangelho. No Oriente Médio, vai ser preso. O cara é louco, entendeu? A beira loucura, né? E ele foi preso. E ele teve a oportunidade de fazer uma ligação, apenas uma ligação. E ele escolheu a esposa. E ele disse assim na ligação, disse para ela, fulana, preste atenção, porque eu só tenho 30 segundos para falar. Eles só me dão esse tempo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não mande advogado para cá agora me libertar. Só faça isso por mim daqui a 6 meses, ok? Porque eu vou ter que, né, converter esse povo todo agora. Jesus me colocou aqui, então eu vou ter que apresentar ele para esse povo todo. Ainda tem um tempo de discipulado que eu tenho que fazer com eles, ok? Desligou o telefone. Gente, eu fiquei chocada com o nível de submissão daquele rapaz. É aceitar exatamente o lugar onde Deus colocou ele, a situação que Deus colocou ele, e ali florescer. A submissão é um lugar de liberdade. É um lugar que você vai florescer. Entende? Você vai ser colocado em situações extremas, de emoção, de lugares, geograficamente, de pessoas difíceis que você tem que conviver. Você está num trabalho difícil, as pessoas ali são difíceis de conviver. Mas você não pode sair daquele lugar, até que você receba uma ordem do Senhor, entende? E você vai continuar ali, florescendo, com uma palavra no seu coração para viver. Isso é submissão. É um lugar de liberdade, mesmo estando num cativeiro, muitas vezes. Muito forte os princípios por trás dessa história, assim. O que norteia a submissão é justamente isso, Raquel, são os princípios que você vive. Os princípios te libertam. Os princípios vão fazer você ter um outro nível de compreensão da submissão.
não um nível raso, de dizer assim, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E aí você fica receosa. Deus quer assim, né? Fazer o quê? Você entrou na prisão e a chave foi lançada fora. Não, o Senhor quer que você entre na prisão como aquele homem entrou. E fique disponível para fazer a obra onde Ele te chamar. E você fique disponível para fazer a obra na sua casa. Gente, eu posso testemunhar para vocês aqui que a minha casa foi um lugar de prisão para mim. Eu queria estar, ó, em muitos lugares, ministrando, pregando, falando do evangelho, e está tudo bem. Está tudo bem, porque isso é lícito na minha cabeça. Muitos precisam ser alcançados e poucos vão. Então, eu sou uma trabalhadora, estou na seara. A minha essência é essa. Mas quando o Senhor Jesus disse assim, volta para a tua casa, Daniel, e vai cuidar da tua sogra, 1 ano e meio atrás, nossa, aquilo me rasgou. Eu disse, Senhor, mas a minha casa é um lugar de prisão para mim, eu tenho que falar do Senhor lá fora. Não, filha, eu vou colocar pessoas para ir. Agora você tem que demonstrar o meu amor para uma pessoa apenas. Você está disposto? Hã? E aí, trabalhar isso dentro da gente é esse segundo ponto que eu quero chegar. Trabalhar isso dentro de nós não é fácil. A submissão não é fácil ser vivida. Eu estou falando da submissão à vontade do Senhor, não à sua. Porque a gente quer fazer a nossa e quer que Deus vá parando as arestas. O Senhor quer fazer a dele. Apenas, exclusivamente, a dele. Você entende? O Senhor quer fazer a vontade dele soberana na sua vida. Porque falar de lábios somente é muito fácil. Difícil é você experimentar e vivenciar isso. E aí o Senhor me disse, filha, é tempo de você cuidar. É tempo de você passar na fase de Ruth, e Ruth é só Ruth e Noemi. Não tinha mais ninguém por fora. Depois que Boaz entrou. Mas Ruth e Noemi é só elas duas. Nem a outra nora foi. Então, entender isso na minha cabeça, gente, foi difícil. E a submissão nessa hora é que tem que estar arraigada no seu coração. Arraigada, Senhor, me submeta à tua soberana vontade, independentemente do desfecho dessa história. Independentemente de eu achar se vai ser bom ou ruim para mim. Porque eu sei que os teus planos são os melhores para a minha vida. Se eu tenho que passar nessa fase, é porque eu preciso ser experimentada. E eu nunca fui tão moída com a mão, assim, ó. O Senhor começou a me moer com a mão. E eu pensando que era o inimigo, e colocando a culpa nele. E o Senhor dizendo, não, filha, eu estou aprofundando o padrão de submissão na tua vida. Estou aprofundando isso. O sofrimento que a gente passa, mulheres, aprofunda o padrão de submissão. Há camadas. Eu vejo a submissão como a camadas, como útero. A submissão, o Senhor vai descendo com você camadas, até você se prostrar perante Ele. Veja o padrão de submissão de José. O Senhor está me lembrando isso agora. José, ele foi moído. No início, José era um menino arrogante, que Deus deu sonho para eles e ele se achava maior do que os irmãos. José foi arrogante. José passou pela navalha do moer. Ele foi moído. Mas no moer dele, você vê a submissão permeando a vida dele e descendo a níveis mais baixos, mais baixos, mais baixos. Desce primeiro. Primeiro tu desce, para depois eu te subir. É simples essa ordem. Por quê, Dani? Porque a nossa submissão vai exaltar o nome do Senhor e não o nosso, entende? A submissão que ele faz com você, no seu coração, vai baixando você e vai aumentando quem ele é na sua vida. Nossa, que profundo. Então, não fique relixando no processo, debatendo.
nesse processo que eu tenho vivido, quando eu pensei em relixar essa semana, o Senhor disse assim, eu quero 7 dias de silêncio e jejum. 7 dias de silêncio e jejum. Eu disse, meu Deus, onde é que o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me levar? Eu não vou conseguir viver essa situação. Chorei, eu esperei. Pensei que ia morrer. Quando meu marido me disse, ela está voltando para casa, não. Ela vai ficar de homem que é em casa. Quem vai cuidar dela? Você e amor junto comigo. Ah, meu Deus. Eu disse, Jesus, afasta de mim esse cálice. Eu estou rindo para não chorar. E ele disse, não, filha. Você precisa ir até o fim nesse ciclo. Você precisa ir até o fim do que eu te pedi. Não dá para afastar. Tem que ir um pouco a mais da minha. E aí eu quero experimentar agora na sua vida. Você vai escolher fazer a sua vontade ou vai escolher fazer a minha? Porque essa é a minha vontade, minha vida dele. Agora você vai fazer a minha vontade ou você vai fazer a sua? Eu vou deixar você muita vontade para escolher. Ele me deu essa opção e me deixou à vontade para escolher. Aí é onde entra a submissão, entende? Como disciplina. A submissão entra exatamente no lugar para ser encaixada, é como se fosse uma peça do Lego. Que precisasse ser encaixada na sua vida, naquela hora que aquela pergunta soa, que seu problema está grande, que sua dificuldade está difícil, que você não aguenta mais caminhar com aquilo, que você não aguenta mais suportar. Aí o Senhor vai dizer assim, oi? A submissão está aqui, filha, está no seu coração, está arraigada dentro de você. A submissão a mim. Aí você para, respira, alinha as emoções. É importante alinhar as emoções. Se você estiver desalinhada nas emoções, a sua submissão vai embora. Ela pega a bagagem e vai. Por isso que as emoções precisam estar alinhadas. Você precisa estar assim, respirando, entende? A submissão porque a obediência é o ato em si, né? É o ato pego. Vou fazer, não vou pensar muito, vou fazer. Pá. A submissão, ela é perene. É algo que permeia o nosso coração e deixa aquela marca lá. A obediência, ela é diária. Todo dia você tem que obedecer. A submissão é um. Pronto. A obediência é algo diário que você faz aqui pontual e, pum, fez? Ótimo. A submissão não. É algo perene que fica no seu coração e perdura ali. É um arraigar. Tanto é que a obediência, eu acho que ela não está nesse livro. Deixa eu ver aqui. A obediência não está como disciplina espiritual. A obediência é um ato só. Pum! Foi. Acabou. A submissão é perene, entende? Ela vai perpetuar, ela vai continuar na sua vida. E ela vai ser cada vez mais aperfeiçoada. E cada ato de obediência, a submissão vai permear você. É mais ou menos assim. É como se fosse a obediência é um ato em si, isolado. Só que por trás da obediência tem a submissão aqui. Por exemplo, o ato de obediência de José. Né? Ele obedeceu ao Senhor todo o tempo. Para ele continuar ali, todo o ato de obediência que ele ia fazendo, o Senhor ia colocando ele em situações mais difíceis. E era a submissão que rastreava ele aqui embaixo, entendeu? Era a submissão ao Senhor no coração dele que rastreava. Por exemplo, ele teve a opção de levar aquela mulher, a mulher de Potifar, para o adultério. Ele teve a opção. Mas a submissão do coração dele ao Senhor não permitiu que ele fizesse aquele ato. Entende? A submissão, ela é perene. Aí José foi lançado na prisão. Quando ele chegou na prisão, ele passou 2 anos lá dentro. E ele não era, propriamente dito, um criminoso, porque ele não praticou nada. Mas pelo fato de obedecer ao Senhor, aquele ato de obediência, ele dizer para a mulher de Potifar que não é um ato de obediência, aí ele foi lançado naquela prisão. Então, a obediência é um ato só. A submissão, ela permeia o nosso coração. Ela é perene.
Entende? Entendeu, Jaine, mais ou menos? E a submissão do coração de José levou ele a outros patamares. Pode falar, querida. Sim, Dani. Deu para entender, eu acho que com o tempo vou assimilando melhor também. Porque aí o Senhor vai experimentando sua vida e ele vai te dar dois caminhos de escolha. Ele vai te dizer assim, você vai querer escolher isso ou isso. Aí, por obediência, eu vou fazer isso aqui. Então, o que permeia, o que substancia, o que vai dar o escopo da obediência no seu coração, naquela hora ali, é justamente a submissão que está arraigada no seu coração. A submissão de me submeter ao Senhor, à vontade dele. Aí você vai lá e pratica o ato de obediência. A obediência é o ato em si, seu. A submissão é aquilo que o Senhor vai forjando dentro de você, para você conseguir ter os atos de obediência que você precisa fazer. Você entendeu mais ou menos? Acho que deu para entender, né? Então, Como eu te falei, acho que aos poucos também eu vou assimilando isso melhor também. Que porque para mim eu acho que ainda meio assim, é obediência e submissão, né? sim, Muito, muito próximo, né? muito próximos, eles são muito próximos, como se fossem irmãos. Mas um vai efetuar ali, vai embora, e o outro vai ficar no seu coração permeando. Entendeu? Por isso que quando a gente não pratica o ato de obediência, né, e a gente não pratica esse ato, a gente se distancia do Senhor, e a gente vai começando a tornar o quê? O contrário, é a rebeldia. A rebeldia e a submissão são atos antagônicos. E a obediência e a desobediência são atos antagônicos. Eu desobedeci ao Senhor porque ele me mandou fazer determinada coisa, eu não fiz. Entendeu? Você obedece porque é submisso, isso aí. Você obedece porque você é submisso, já tem a submissão dentro de você, no seu coração já está arraigada. Quando você desobedece, é porque, de certa forma, há uma rebeldia dentro de você. Aí a gente fala, né? Cuidado com a rebeldia do coração. Cuidado com a rebeldia do coração. Porque a rebeldia é o contrário da submissão. E a desobediência é o contrário da obediência. Entendeu? Mais ou menos aí, que figura, né? Então, o autor fala dessa liberdade, dessa submissão, é a capacidade de tirar das nossas costas, o fardo terrível de sempre precisar fazer do nosso jeito. Imagine que sempre você fazer do seu jeito, botar a sua mão para fazer, né? E aí muitas pessoas falam, você foi antes do Senhor, você botou a mão para fazer. Isso vai gerar em você justamente isso, um fardo, um peso. Por isso que a gente diz assim, quer tomar uma decisão? Ore. Se aquilo gerar uma leveza dentro de você, a paz que excede a todo entendimento, e eu assisti uma live sobre isso, de Luciano Subirá. Se gerar aquela paz que excede a todo entendimento, mesmo sendo uma decisão difícil, de uma obediência difícil, aquilo gera uma submissão no seu coração. Vai gerar o resquício da submissão. Então, a submissão é gerar essa leveza nas suas decisões. Quando o Senhor, né, estiver ali norteando elas. Tá? Então, você precisa sempre perceber onde há leveza e onde há fardo. Onde há leveza e onde há fardo. A Cris está dizendo que está vivendo exatamente isso. Tomar as decisões, né, mesmo que sejam difíceis, mas que gerem essa leveza de Jesus. Eu sempre digo para minhas filhas, quando vocês estiverem em algum lugar, sendo desafiadas a tomarem alguma decisão, mesmo tão pequenas, perguntem para vocês mesmos, o que Jesus faria no meu lugar? Teve uma vez que eu presenciei meus pais se divorciando. Isso é fato, eles se divorciaram. Mas teve uma vez que eles brigaram entre si. E os dois me ligaram para eu apaziguar. E eu disse assim, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Aí ele disse, não é tempo de você intervir agora, Daniela, nessa disputa entre seus pais. Porque você vai pender para um, para agradar um, e não vai pender para o outro. Então, por prudência, o Senhor me aconselhou a procurar uma pessoa, uma advogada, que fizesse esse papel de intermediador entre meus pais. Porque eu sou advogada
Então, para eles, nada mais fácil do que eu resolver. Mas eu estava ali numa disputa entre meus pais, se divorciando, meu pai e minha mãe. E para mim é o mesmo amor que é no meu coração pelos dois. Então, naquela hora, eu lembro de eu dizer assim, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Para o meu fardo ficar leve, não ficar pesado? E ele disse assim, não é tempo de você ficar entre os dois, intermediar isso entre eles. E ali eu orei, o Senhor apresentou uma pessoa, amiga minha, advogada maravilhosa, que fez tudo por meus pais, o divórcio dos meus pais, divisão de bens, tudo isso. Foi 5 anos, quase. E glória a Deus, eles se perdoaram depois desse processo. Agora, se eu ficasse nesse meio, meu pai e minha mãe nunca iam se perdoar, porque eu ia pender para um lado. Vocês entendem? Que até nas decisões difíceis, você precisa entender a leveza daquela decisão que você precisa tomar no Senhor. Né? Então, a disciplina da submissão, o autor diz que ficamos livres e nos desprendemos da questão para esquecê-las. Nós ficamos livres, porque o Senhor já levou sobre si todo o fardo. Ele vai dizer, filha, lança em mim, que sou manso, humilde. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o autor fala, você perceberá, por exemplo, que quase todas as brigas e divisões na igreja acontecem porque as pessoas não têm liberdade de ceder a umas às outras. E aí ele vem falando mais na frente, né, que me deixou assim, com esse versículo no coração. Ele falou aqui na frente, assim, ó, Filipenses 2:3. Considerem os outros superiores a si mesmos. Oi? Mas o mundo não disse isso sobre mim, não. O mundo diz que eu tenho que ser superior, que eu tenho que ir lá, e eu tenho que mostrar que eu sou superior, que eu tenho que botar a mão para fazer, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo outro, que eu tenho que fazer isso. Isso vai te gerar o quê? Fardo ou leveza? É isso mesmo que é vontade do Senhor para a sua vida? Considerem os outros maiores do que a si mesmo. E tem um versículo que ele é gravado no meu coração. Se depender de vós, tende paz com todos. Se depender de mim, a começar em mim, quebra corações. Se não começar por nós, não vai ser através de nós. Se a paz não for gerada dentro de você primeiro, para resolver qualquer questão, não vai ser através de você que ela vai ser gerada. Eu estou 8 anos na minha igreja. Já vi muitas coisas acontecerem com meu marido, porque meu marido é líder, né? Quando a gente é liderança na igreja, a gente não pode deixar nosso coração se corromper pelas coisas dos homens, né? A gente tem que olhar a igreja como o corpo de Cristo. E eu posso te dizer que vai completar 9 anos que eu estou na mesma igreja. Nunca teve problema com ninguém. Ninguém. Porque eu sempre levo no meu coração. Se depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Não tomo os pés pelas mãos. Não falo das pessoas ali. Não fico no disse-me-disse. Não fico caluniando as pessoas que foram de encontro ao meu marido. Meu marido já passou por muitas e boas ali. E eu sempre falo do mesmo jeito com as pessoas. Até os inimigos dele eu dou abraço. Teve até há pouco tempo teve um problema com ele na igreja, tudo. E ele teve que chamar algumas pessoas para conversar. E uma dessas pessoas que reconheceu que errou com ele, me abraçou chorando, me pedindo perdão. Eu não disse nada, não fiz nada. Por quê? Porque eu poderia ter feito, poderia ter julgado, poderia ter apontado, poderia ter ido lá e tirado satisfação. Por que você está falando do meu marido? Por que você está fazendo isso com ele? Se depender de vós, tende paz com todos. Aí a submissão vai rasgando no seu coração, ela vai rasgando você. A submissão, ela começa a rasgar o seu coração e ela entra. É como se fosse cirúrgico.
o Senhor tirasse uma pele de você, assim, ó, do seu eu, para colocar a submissão dele dentro de você. Nossa, que forte. E a submissão vai gerar essa leveza, vai gerar um lugar de paz, um lugar de leveza, um lugar de simplicidade, que muitas igrejas não sabem viver mais. Porque as pessoas querem mais holofotes do que realmente viver a submissão a Cristo. Então, o autor vem falando de várias submissões. Nós temos, 15 minutos ainda, eu quero terminar com isso. Há uma escala de subordinação que o nosso coração tem que almejar. Há uma escala. Se a gente está num trabalho, por exemplo, a gente tem o nosso chefe, tem os coordenadores gerais, tem o gerente, até chegar na gente, é muitas pessoas, né? Só que muitas vezes a gente se acha o dono da razão e a gente sai passando por cima de tudo. Sai passando por cima da palavra do pastor. Ah, porque o pastor está errado. Ele devia ter decidido dessa forma. Olha, tem muita gente que chega para mim e diz assim, mas essa decisão do seu marido como líder não foi certa, Daniela. Aí sabe o que eu faço? Então vamos orar, Mário, para o Senhor orientar o coração dele. Porque quando o Senhor orienta, nossa, ele é líder. Gente, eu passei por uma situação em Goiânia que algumas pessoas estavam lá comigo, né? Teve um problema com meu marido lá, o coro todo lá. De repente, meu marido teve que vir em Brasília resolver uma questão. E foi, assim, uma questão muito difícil de resolver aqui na igreja em Brasília. E o coro todinho lá esperando ele em Goiânia. Ele deixou o coro e veio se embora resolver. Nossa, as pessoas ficaram revoltadas. Não poderia ter feito isso com ele. Tirar ele daqui para resolver o problema lá. Menina, as pessoas se rebelaram. E eu disse, Senhor, qual é o meu papel nisso? Ele disse, você vai ser a pacificadora. Porque eu teria todos os direitos, gente, de me rebelar também. Veja aí, ó. Por isso que o efeito manada é perigoso. Avalie. Avalie. O efeito manada leva você a lugar de extremismos. Seja uma mulher ponderada. E o Senhor disse assim, filha, você vai orar para ele voltar. Mas enquanto ele não volta, você vai ser aquela mulher que vai apaziguar o ânimo dessas pessoas. Você vai dizer para elas, vamos orar para ele voltar? Você não vai pontuar o que aconteceu ou deixou de acontecer, porque tudo está na minha vontade, na vida dele. Ele precisa passar por esse tratamento. Então, não é você que vai tirar ele com a mão. Gente, quando a pessoa estiver passando um tratado de Deus, não tire aquela pessoa com a sua boca nem com a sua mão. Nosso Senhor está alertando isso aqui. Não tire. Porque senão você pega aquela retaliação todinha para você. E você passa junto com a pessoa. Tem muita gente com falta de sabedoria. E ali eu só comecei a orar e a dizer para aquelas pessoas, e não eram poucas, tá? Eram quase 90 pessoas. Imagina, 90 pessoas rebeladas. Só que a prudência do meu coração demonstrou a paz que estava todo, que excedia todo o entendimento dentro de mim, demonstrou para aquelas pessoas. Gente, eu teria todos os motivos do mundo para não cantar naquele sábado à noite. Teria todos os motivos do mundo, meu marido não estava lá. Eu poderia ter ficado num quarto de hotel, trancada, chorando, porque ele não estava lá. Não. O Senhor disse, você vai cantar, porque você canta é para mim. Não é para ele. Você vai cantar, você vai sorrir, você vai estar na minha presença. Gente, foi um dos maiores atos de submissão que eu pude enfrentar. Ver 90 pessoas assim, esperando o que eu ia fazer e o que eu ia dizer. Depois teve um jantar maravilhoso, eu estava ali sorrindo com as minhas filhas. Vejo o testemunho para as minhas filhas, que acompanharam tudo. Elas estavam lá comigo e elas participaram de tudo naquela noite, naquele sábado à noite. Me viram cantar, viram que eu estava bem, jantei com todo mundo perguntava sobre ele, e aí ele disse o quê? Eu disse, gente, vamos orar, ele voltar. Quando deu 6 da manhã, ele me disse assim, estou voltando para Goiânia, vou reger o coro hoje. Quando deu 8 da manhã, quando a gente chegou na igreja, ele já estava lá. Eu não precisei ficar dizendo para ele voltar, ou ficar tentando fazer com que ele voltasse. Não, gente, entenda, tem pessoas que me passaram a tratar no Senhor.
Olha a sua parte. Ser submissa à vontade do Senhor e demonstrar essa paz com todos. Isso o autor retratou muito bem nesse livro. Ele trouxe isso assim como um ensinamento profundo. Então, considerem os outros superiores assim mesmo. E mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Isso é a palavra de Deus que está falando. E obedeçam seus pais. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores. Há uma hierarquia de subordinação, de submissão. Entende? E aí eu quero terminar dizendo que o autor deixa os atos de submissão. A submissão e o serviço funcionam simultaneamente. Você faz, e aí o Senhor tira ela dentro de você. Sai a disciplina exterior. Então, o primeiro ato de submissão é a Deus. O autor fala aqui na página 175. O seu primeiro ato de submissão a Deus é sua rendição interna a Ele. É expressar com palavras todas as manhãs a sua submissão. E também mostrar que não só de palavras você vive, mas de atitudes. Rendemos o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito nas mãos de Deus. Gente, tem mulheres que só se conseguem submeter uma área da vida delas a Deus. O autor está dizendo que são as 3. Glória a Jesus. Porque normalmente a gente faz assim. Senhor, eu vou jejuar para submeter a minha carne ao Senhor. A gente jejua. Mas nossas emoções estão uma bagunça. A gente é aquela mulher que tem um temperamento forte, o temperamento vai na frente. A gente é conhecida pelo nosso temperamento. A gente não deixa o Espírito Santo temperar isso, sabe? Não deixa o Espírito Santo dar aquele tempero maravilhoso. Não deixa. Aí, como é que teu espiritual vai florescer? Como é que teu espiritual vai fluir? Como? Se você não está mais... Se você não está ligado à submissão primeiro no seu corpo, lá o seu corpo é o primeiro nível de submissão. É o primeiro. Você é templo do Espírito Santo ou não? Você é templo do Espírito Santo ou não? É isso que o Senhor está perguntando hoje. O seu corpo é templo meu ou não? É quem guarda o Espírito Santo dentro de você, o seu corpo? Por que você não se submete a mim? Trabalhou no corpo? Vamos agora para as emoções. Olha, as emoções, eu gosto de trabalhar com jejum no silêncio. 7 dias. Meu marido falta ficar doido. Ele fica me agradando de todo jeito. Me oferece jantar, saída fora, me abraça, me beija quando eu estou no jejum de silêncio. Ele não consegue entender. Mas eu preciso do jejum de silêncio para eu alinhar minhas emoções. É uma situação difícil que eu vou vivenciar. Gente, eu precisava disso. Esses 7 dias, para mim, foram cruciais. Minha sogra morre, não morre, vem, não vem, vai e volta. De repente, ela volta para casa com não me quer. Numa situação bem difícil. Um GTT se alimentando por ali, sem conseguir mais andar. Totalmente acamada, dependendo de mim. Mas, gente, quanto mais eu falasse, piorava a minha situação. Eu tive que calar. E o Senhor disse, te cala. 7 dias. Te cala e jejua na tua carne. Porque até o teu olhar pode te colocar em maus lençóis. E eu me calei. Eu fui lançando sobre ele, eu vou conseguir, eu vou aguentar, vai dar certo. Senhor, eu não vou conseguir. Teve uma hora que eu disse, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Afasta esse cálice de mim, Jesus, lança esse cálice para outra pessoa. Pai, não, filha, eu te chamei para isso. É você. Pai, mas ela tem que ser nós. Mas só você é Ruth, Daniel. Foi porque minha filha disse, mãe, não dê o seu lugar de Ruth para ninguém. Minha filha me disse isso há 1 ano atrás. Mãe, não dê o seu lugar de Ruth para ninguém. Se não é o Espírito Santo falando com essa criança, quem é? Quem é? Só que isso, quando vai na hora da crise, do natural ali acontecendo, o seu temperamento vem na frente e as suas emoções vão desencadear
uma série de decisões que você vai tomar na sua cabeça. Não, pare, me faz calar, me faz lançar no teu espírito. E ali eu fui descobrindo uma força que eu não tinha. Não tenho. É a força dele, entende? Assim, eu não tenho força mais, não consigo caminhar, não estou suportando mais. O que o Senhor vai fazer comigo? Filha, eu vou te fortalecer. Agora sim, né? Você vai experimentar da minha força. E hoje estava eu e ela sozinha nesse apartamento. E eu tendo que alimentar ela. E eu disse, Jesus, agora me usa, porque como é que eu vou abrir essa sonda e fazer isso, fazer aquilo outro? E a nutricionista me ensinando, de tarde. Jesus ainda foi bom. Ainda botou uma mulher para me ensinar. Aí veio a técnica de enfermagem aqui e tal, ensina, passa um tempo e vai embora. Porque hoje o intuito é ensinar a família a cuidar do idoso. Para ele sentir esse amor e esse carinho, entendeu? É uma política hoje. E eu não nada de política é essa, Jesus. Disse, meu Deus do céu. Entende? Então, como você vai transbordar dessa submissão? Se o seu corpo está totalmente desajustado, se as suas emoções estão desalinhadas, como você vai funcionar no espírito? Como você vai receber as direções espirituais? Como você vai fluir no espírito? Porque isso sai de você, os frutos do espírito. Se você aperfeiçoar eles no espírito, você quer aperfeiçoar seus frutos no espírito na carne. É o contrário. As obras são da carne, é o contrário. Gente, eu estou estudando isso, teologia, minha cabeça bombou assim. Pá! Passei 7 dias só estudando frutos do espírito. Não tem como. Entende? Então, a submissão ela vai arraigar isso dentro de você. E tem que ser nas 3 áreas. O segundo plano da submissão é a submissão às escrituras. Porque você pode se submeter ao que sua amiga diz, ao que sua mãe fala, ao que seu pai vai falar, seu marido. Sempre falo com meu marido, amor, está na Bíblia. Se está na Bíblia, ela é a minha regra de fé e prática. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu tenho que seguir a Bíblia. Então, você se submete às escrituras. O terceiro ato de submissão é a sua família, aí vem entre o seu marido, né? Então, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuide daí dos interesses da sua família, não só dos seus. Tenha esse arraigar, porque é um arraigar. Tem pessoas que são desarraigadas. Ah, não estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí com meu marido. Estou nem aí para minha mãe. Nem pra... Calma. Que peça importante você é nesse jogo? Onde você se encaixa na sua família? Qual o papel que você desempenha? Entende? Então, isso é muito importante, você entender a submissão à sua família. A submissão ao próximo, aqueles com quem você encontra e que você convive na sua vida cotidiana, por exemplo, no seu trabalho. Você tem que se submeter ao seu chefe, o que ele está dizendo para você fazer. Você vai ficar se rebelando toda hora. A submissão à sua comunidade cristã, ao corpo de Cristo, a submissão ao seu pastor, né? Aquela orientação que ele deu a você, para você seguir, para você pontuar. A submissão também é os aflitos e desprezados. Isso é o trabalhar da misericórdia, né? Na nossa vida. De graça a receber essa misericórdia, de graça você também dá. E ela se renova a cada manhã. E o sétimo é a submissão ao mundo físico. Isso é a natureza, é o que a gente está vendo, o autor fala, né? Nossa responsabilidade ambiental. Qual é o nosso papel nisso? Sabendo que vão ter gerações futuras que vão habitar aqui na Terra. Não é só você que vai pisar aqui. Tem outras pessoas depois de você. Então, o autor ele trouxe essa submissão de um modo muito, muito profundo. E agora é tempo da gente perceber onde ela está dentro de nós. E ela ser depois através de nós. Tá? É difícil de incorporar. É difícil de você se olhar assim. Coloque um espelho diante de você e veja assim, até que ponto estou me submetendo nessa situação ao Senhor. Até que ponto o Senhor pode olhar para mim e me ver como uma mulher submissa?
Não quero tratar a submissão como algo de escravidão. A gente já comprovou aqui que é uma liberdade no espírito. Para as pessoas que vivem no mundo, que vivem na carne, para elas não. Vai ser um lugar de prisão. Porque elas ditam as próprias regras, ditam o próprio corpo, elas ditam os próprios interesses. Mas nós não. Nós estamos na contramão disso. Na contramão. Nós não trabalhamos o feminismo, mas trabalhamos a feminilidade. Uma mulher na sua essência da feminilidade. Vivendo isso de uma maneira profunda. E se sujeitando ao Senhor. Né? As mulheres que não têm marido se sujeitam exclusivamente ao Senhor, né? A Jaime, a Jaque. Então, se sujeitar ao Senhor. Isso é muito importante, tá? E eu queria fazer uma oração final para nós nos despedirmos. Alguém tem alguma coisa a compartilhar antes de eu orar? Uma aula tão... Foi um assunto difícil, tratado de maneira leve, porque eu estou em paz. Eu não sei se você está em paz, mas eu estou em paz. Muito em paz. Porque eu sei que é muito difícil falar de submissão. Até para falar para mulheres casadas é um... Nossa! Quando o Senhor me pede para falar para mulheres casadas e está assim, no meio geral de uma igreja grande, nossa, tem mulher que se levanta e vai embora. Me deixa lá falando sozinha. Porque é algo difícil. Não é fácil. O ser humano não quer se submeter. Ele quer apenas ir. Entende? Ele quer fazer do jeito dele. Deixa eu só responder essa mensagem para a gente olhar, que é algo urgente. Peraí, tá? Deixa eu só dar um recado aqui para a gente orar. Então, vamos orar, meninas. Eu espero que vocês estejam vivas. Porque ninguém me deu notícia aqui que está vivo, né? A Sandra me mostrou agora que ela está viva, tá bem, graças a Deus. Glória a Deus. Porque falar de submissão, nossa. Eu disse, Jesus, traz leveza hoje para o meu coração. Porque hoje foi pesado. Hoje foi pesado. Hoje foi, assim, algo que eu tive que me desnudar. Arrancar tudo e dizer assim, eu tenho que colocar essa situação no meu coração e partir o trabalho. Por isso que submissão e trabalho estão ligados. Entende? Nossa, foi difícil, mas o Senhor me fortaleceu. Eu posso dizer para vocês, hoje eu vou deitar naquele travesseiro e vou dizer assim, Senhor, muito obrigada, porque hoje o Senhor me fortaleceu. E eu sei que isso um dia, mulheres, vai ser testemunho para muitas mulheres. O que eu estou passando hoje, na prova, eu estou passando, vai ser um testemunho para muitas mulheres. Elas vão olhar outras mulheres em maneira diferente. E até as disputas que existem entre as mulheres vão cair por terra no nome de Jesus. Vão ser mulheres fortes, mas ao mesmo tempo unidas no Senhor. Porque o Senhor tem me chamado para esse tempo. Acabou. Acabar com essa competição. Cair por terra. Competição entre mulheres, entre nora e sogra. Competição entre irmãs. Cair por terra. Competição entre mãe e filha. Cair por terra isso. O poder que é no nome de Jesus. Minha cabeça até girou agora. Sabe? E a gente viver e experimentar a perfeita graça que é em Jesus Cristo. Não em nós mesmos. Mas tudo provém dele, tudo vem dele. Todas as situações que a gente vive, ele nos coloca nisso. Para nós entendermos o plano maravilhoso dele na nossa vida. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor que nos conduziu até aqui, Senhor. Obrigada pela leveza dessa aula. Senhor, como foi leve apresentar a submissão. Não precisei ficar comprovando nem nada, porque o teu Espírito lançou sobre nós, Pai,
a justificação que é em ti. Não comprovações científicas, nada disso. Mas a justificação que é em ti, quando nós nos submetemos de todo o nosso coração, como diz a palavra ao Senhor. E o Senhor encontra em nós corações disponíveis, Pai. Louvado seja o seu nome, Pai, por essa aula. Que entre nos nossos corações essa submissão, que passamos a olhar ela de uma maneira diferente, a gerar paz, a gerar ânimo em nós, fortaleza, Pai, refúgio para a nossa vida com submissão. Que a partir de hoje nós sejamos mulheres que caminham em rumo a isso, que lançam sobre o Senhor tudo isso, e que vivem a estrutura de corpo, alma e espírito alinhadas pelo Senhor. É assim, Pai, que nós te lançamos tudo que vivemos aqui. Arremata isso tudo agora. Sela isso tudo no nosso coração. No poder que é o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Dani. Obrigada. Deus te abençoe. E que aquela mulher samaritana que chegou sem entender muito essa submissão, saia como anunciadora agora. Que você vive isso, experimenta isso no Senhor. E segue rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mulheres, eu vou amanhã lançar, tá, essa aula lá no YouTube, e vocês vão poder compartilhar livremente, tá bom? Entre outras mulheres, mulheres que vivem assim atribuladas de coração, que não conseguem entender essa submissão e ficam num confronto ali muito forte. E eu sei que vocês não vivem mais assim, que já foram libertos em nome de Jesus, já estão livres, livres dele. Viva essa liberdade de pertencer ao Senhor. Que você viva isso de uma maneira profunda, intensa. Gente, no início foi difícil viver a minha liberdade no Senhor. Eu estava no quarto escuro, secreto. Vivia eu e o Senhor lá escondido. Eu vivia escondida com Jesus lá. E até que eu fui encaminhada pelo Senhor naquele quarto, ser liberta. E o Senhor abriu a porta e disse, filha, vai. Eu já te tratei nesse quarto. Agora é tempo de você ir e anunciar aquilo que você vive em mim. Entende? Vocês aqui estão um tempo agora, alguns, de tratar, de experimentar isso de uma maneira profunda, essas disciplinas, e pegar cada uma delas e ir jogando dentro de você. Jogando, 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 e vai chegar o tempo que o Senhor vai dizer, filha, agora o quarto está aberto. Vai! Você já experimentou do meu jardim comigo, eu já te aperfeiçoei, agora tem que você ir. Vai! E fala aquilo que eu fiz em você, aquilo que eu experimentei em você. Gente, quando eu recebi a retaliação da minha família, dizendo que eu era louca. Louca? Agora está anunciando Jesus aí é todo e à direita. Daniela, é isso, minha própria mãe ficou contra mim. Mas quando o Senhor coloca uma decisão no nosso coração e a nossa submissão a Ele é tão forte, que ao tempo certo as pessoas vão entender a nossa decisão. Passados 5 anos disso, porque eu sempre vivi isso com o Senhor, mas eu não anunciava. Eu não era assim, de anunciar, de ir para frente, ir na batalha e pegar pancada lá. Então, eu comecei a entender que eu era uma das guerreiras de fronte do reino. E qual o meu papel nisso? Eu comecei a ir. E fui, vencendo as trevas. Indo. O poder que era o nome dele, sobre ele. Vamos avançar, vamos avançar. Minha mãe hoje, essa semana, chegou para mim, minha filha, até meu cabeleireiro está assistindo tuas lives, Daniela. A minha mãe, até o cabeleireiro dela está assistindo minhas lives. E ele disse assim para ela, aquela mulher, ela tem, eu não sei não o que é aquilo não, aquela dali não é Daniela. E ele me conhece, ó, ele fez o cabelo do meu casamento, né? Eu me maquiei ali no salão dele, pro casamento do meu irmão também, então ele me conhece de muitos anos, o cabeleireiro da minha mãe. E minha mãe está sendo, o coração dela está sendo transformado. Está sendo transformado. Está sendo transformado. Da minha família também. Entende? Então, isso tudo não é papel meu. O meu papel é continuar falando.
E o papel do Espírito é continuar transformando a vida deles, entende? Eu não posso parar aquilo que o Senhor me mandou fazer. Amém? Amo vocês! Até a próxima segunda-feira. Beijo! Quero Nescau.